Fala galera, boa tarde. Vitor Pinho falando, quer dizer, o Vitor, não o Flipchart, tá? Deixei o Flipchart preparado aí, porque a gente vai utilizar um pouquinho dele para trabalhar no dia de hoje, né? Boa tarde aí a galera que tá chegando, já estava aguardando a gente. Deixa eu fazer a tarefa do dia aqui que a gente sempre faz, que é colocar o encontreolenka.com, que é a nossa ferramenta de busca para vocês encontrarem a Olenka, né? E colocar para vocês também aqui o meu Instagram, vitorpinho.oficial, né? Então a gente já vai deixar as duas ferramentas aí à disposição de vocês. O encontreolenka.com, que é a ferramenta de busca para encontrar a Olenka Cosméticos, e o meu Instagram para vocês me encontrarem caso queiram. E aí eu vou fixar aqui nos comentários, que aí já fica à disposição de vocês para vocês poderem estar acompanhando. Beleza? Então, bem-vindos aí, boa tarde mais uma vez. Então, tema da live de hoje: criando cores e tirando dúvidas. Então a gente vai fazer uma brincadeira hoje, dentro desse perfil que a gente já vem fazendo, que nem eu falei, sempre seguindo uma sequência lógica. Eu fico muito de olho nas dúvidas que vocês trazem pra gente, aquilo que vocês têm como dúvida, e procuro desenvolver sempre temas que possam estar auxiliando, né, dentro do que a gente vai estar conversando e dentro das dúvidas que aparecem, né? Então vai ser muito legal a gente poder trabalhar em cima desse tema, né? Boa tarde aí a galera que tá chegando. Andresa Machado, boa tarde. Zazá, Nazaré, minha mãe, beijo mãe. Aparecida, Silvia, Rosalina, Ana Lúcia. Eu sei, eu tô com o Flipchart aberto aqui, eu já vou passar pro lado de lá, tô batendo papo com o pessoal. Mostrar uma surpresinha pra galera, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Fazer inveja pra vocês agora, dá uma olhada. Olha lá. Olha se eu sou um cara chique, eu não sou, olha lá, a máscara. Só pra fazer inveja pra vocês, olha lá. Máscara Olenka Cosméticos, ó. Só pra gente ficar com raiva. Galera de Campinas chegou, que é o Cosméticos Campinas. É isso aí, vamos começar então? Vamos começar a bater papo? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido na parte de apresentação. E eu queria pedir para vocês pra gente tentar direcionar as perguntas, né, dentro do tema, pra gente poder tirar um bom proveito, né, do dia de hoje. Quanto mais direcionado a gente for, melhor, né? Então vamos tentar explorar ao máximo esse tema aí. Então, que nem eu tinha falado, a live de hoje o tema é criando cores e tirando dúvidas. Então tem alguns conceitos iniciais que eu vou começar aqui com vocês, tá? Primeiro, o que a gente precisa entender quando fala sobre a questão criando cores e tirando dúvidas? Gente, a colorimetria para mim é um tema fascinante, né? Não é novidade para vocês eu dizer que eu sou apaixonado por colorimetria e que eu amo muito. Para mim, a minha visão da colorimetria é muito simplificada, mas eu entendo que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para compreender não a forma de fazer, mas sim a terminologia de cada serviço. Então eu coloquei aqui algumas observações. A altura de tom é igual à cor natural, tá? Então toda vez que eu estiver falando que eu vou fazer uma coloração em determinada altura de tom, o que eu estou dizendo para vocês é que existe uma referência com cor natural. Então, que cor natural? 6, 7, 8, 9. Então eu vou fazer uma coloração 6.71 ou 6.71. 6.71 tem uma altura de tom 6, né? Que é igual à cor natural, certo? Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa compreender. Segundo ponto importante dentro da colorimetria é a questão relacionada a fundo de clareamento.
Muitas vezes a gente vê a galera querendo fazer uma determinada cor, porém não fazendo fundo de clareamento equivalente à cor desejada. Então o que eu coloquei aqui? Fundo de clareamento é igual a resultado de descoloração, ou seja, o fundo de clareamento é a referência que você vai ter como resultado de uma descoloração ou de uma limpeza de cor, né? Como você preferir chamar. Eu gosto de chamar de limpeza de cor. Então, o fundo de clareamento é equivalente, né? É igual ao resultado de uma descoloração. Então, por exemplo, Vitor, eu quero fazer um pérola em altura de tom 9. Você só vai conseguir fazer um pérola em altura de tom 9, que na nossa cartela corresponde à cor 9.12, se você atingir o fundo de clareamento da cor 9. Qual é o fundo de clareamento da cor 9? O fundo de clareamento da cor 9 é o fundo de clareamento amarelo, certo? Então o fundo de clareamento é igual ao resultado da descoloração ou da limpeza de cor, como vocês preferirem. Então, entendam que isso aqui é muito importante, né? Altura de tom e fundo de clareamento quando se fala em criação de cores. Uma outra coisa que é muito importante a gente compreender é quando nós falamos sobre a questão relacionada a pigmento contribuinte, né? Então, o que é pigmento contribuinte? Quando eu estou fazendo uma cor a partir de uma cor natural, então vamos dar um exemplo. Eu tenho lá um cabelo de cor natural 5 e eu quero fazer uma coloração 7.3. É só um exemplo. Então eu tenho uma cor número 5, natural, e eu desejo fazer uma cor 7.3. Existe um fator que pode interferir no resultado dessa cor, chamado pigmento contribuinte. O que é o pigmento contribuinte? É a concentração de grânulos de pigmento natural que existem nesse cabelo. Esses grânulos eles podem interferir diretamente no resultado da cor. Então, às vezes, se eu tiver um cabelo de cor natural 5 e colocar uma cor 7.3, pode ser que os grânulos de pigmento contribuinte, quanto mais escuro o cabelo, mais granuloso ele é. E a gente sempre fala que os cabelos escuros eles têm grânulos em muita concentração. E na maioria das vezes esses grânulos eles são de eumelanina, aquele pigmento grandão, né, robusto e que cria um residual muito vermelho. Então, de 7.3, que seria o meu desejo, a partir de uma cor 5, pode acontecer de eu ter interferência do pigmento contribuinte e esse pigmento contribuinte, de algum modo, descaracterizar o meu 7.3. Então eu preciso fazer um bom diagnóstico de cor para não ter problema com o pigmento contribuinte, certo? Então são 3 fatores importantes. Aí, compreendendo esses 3 fatores, eu parto para o próximo segmento, que seria falar sobre a questão relacionada a características de cor, porque eu não consigo criar cor se eu não entender as características de cor. Então as características da cor, ela sempre me diz o seguinte, que quando eu falo em tons dourados, né, que remetem ao amarelo, o dourado remete ao amarelo. Só que esse dourado ele traz uma característica quando eu adiciono ele a uma cor. Então, por exemplo, se eu colocar uma coloração 7 com 7.3, independente da cor natural, o dourado, né, ou somente colocar um 7.3, o dourado ele vai aumentar o que nós chamamos de luminosidade de uma cor, certo? Então, toda vez que eu tiver dourado, essa cor tem uma característica de maior luminosidade. Todas as vezes que eu trabalhar com a cor vermelha, o que o vermelho vai trazer para mim na coloração? O que o vermelho vai adicionar a essa coloração? O vermelho, o vermelho ele vai adicionar mais intensidade. Então, uma cor que tem vermelho, ele é mais intenso, porque ele vai trazer mais intensidade à cor. Então, se eu estiver fazendo uma cor e adicionar o vermelho, aumenta a intensidade. E a outra cor que nós temos é a cor cinza, né? Porque a gente usa eles como referência em tons primários. Então, quando eu falar de cinza,
O cinza vai trazer para mim maior profundidade, tá? A gente sempre diz que muitas pessoas confundem profundidade com escurecimento. Isso não é real, porque toda vez que eu tenho maior profundidade, desculpa, escrevi errado. Maior profundidade, a cor ela fica mais fria, né? Parece que ela está um pouco mais escura, mas isso é só uma sensação visual, certo? Então, dourado, luminosidade, vermelho, intensidade e cinza, profundidade. Quando eu falo de criação de cor, existem o que nós chamamos de mesclas de cor, né? O que as mesclas de cor vão fazer? Elas vão criar interação para as cores, para uma criação de uma nova cor, ou ela vai criar neutralização das cores. O que eu falo da questão relacionada à mistura de cores, que muitas pessoas, quando vão criar uma cor, ela acaba não criando uma cor, e sim ela acaba criando uma neutralização. Porque a mistura de cores para a criação de cores, ela tem que respeitar as características das cores, né? Então, se eu fizer uma mistura aleatória de cores, eu não vou estar criando uma cor, eu vou estar criando um neutro. Quem já assistiu o curso de colorimetria comigo, já viu eu dizer diversas vezes que a gente acaba usando o tal do marrom, marronzinho e marronzão. Por que a gente cria marrom, marronzinho e marronzão? Porque a gente começa a criar efeitos neutros. Por exemplo, eu coloco lá dourado com violeta. Se eu colocar dourado com violeta, um neutraliza o outro, né? Normalmente o violeta neutraliza o dourado. Que resultado eu tenho? Eu vou ter um resultado mais próximo de marrom. Se eu tiver lá cinza com cobre, por exemplo. Se eu colocar cinza com cobre, o cinza vai neutralizar o cobre. Para que eu consiga usar esses exemplos de mistura de cor sem comprometer o resultado de personalização, aí entra a questão relacionada à tradução do que é colorimetria. Colorimetria, ela simplesmente está querendo falar que é a divisão entre cor e métrica. E a gente sabe que métrica é igual a medida. Então, para que eu consiga trabalhar com cores que teoricamente se neutralizam sem que elas se neutralizem, eu preciso ter medida, eu preciso ter métrica. Aí sim eu posso colocar um dourado com um violeta sem gerar um efeito neutro, sabendo aquilo que eu quero criar, e eu posso colocar um cinza com um cobre, também criando uma cor sem neutralizá-las. Então essa é a primeira parte e a parte mais importante da criação de cores, ok? Depois que eu entendi essas características, os 3 primeiros pontos, depois das características dessa cor, daí em diante é começar a brincar e é começar a gerar misturas de cores. Só que assim, eu continuo sendo obrigado a respeitar as características de cada cor. Então vamos falar de algumas misturas rápidas. Eu entro com vocês, a gente bate papo, esclarece dúvidas e depois eu volto, né, e começo a falar um pouco mais sobre algumas outras misturas. Então vamos imaginar assim, ó. A gente tem uma ideia de mistura de cor. Cada cor que eu for trabalhar, ela tem que ter uma relação com a altura de tom e fundo de clareamento, desde que eu esteja em trabalho de direcionamento de cor. O que é o direcionamento de cor? Eu tenho uma mecha que eu descolori e eu quero tonalizar, né? Hoje, quando a gente vai falar sobre colorimetria, uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam é como é que eu crio determinada cor em mecha. Então assim, como é que eu faço mecha no cabelo e deixo ele perolado? Como é que eu faço mecha no cabelo e deixo ele bege? Como é que eu faço mecha nele e deixo o cabelo com morena iluminada? Café, caramelo, canela. Todas são cores, todas são referências, mas o que essas cores têm em comum? É que todo mundo que pediu por essas cores está pedindo para a gente uma receita de direcionamento de cor, ou seja, é uma receita de tonalização, direcionamento de cor. E para que eu consiga criar um direcionamento perfeito, a primeira coisa a ser avaliada é se eu atingir o fundo de clareamento da altura de tom de cor desejada. Então, por exemplo, olha, eu gostaria de fazer mechas 10, tá? Então eu gostaria de direcionar a partir da cor 10. Eu gostaria de direcionar a partir da cor 9. Eu gostaria de direcionar a partir da cor 8. Então eu vou utilizar alguns exemplos. O que eu preciso entender quando eu olho esses exemplos? Se eu vou direcionar a partir de 8, se eu vou direcionar a partir de 9 ou se eu vou direcionar a partir de 10, entendam que
que o fundo de clareamento precisa ser equivalente. Se ele não é equivalente, não há como direcionar a cor. Fica claro isso? Fundo de clareamento de 8, laranja amarelado. O que esse laranja amarelado tem de característica? Maior concentração de laranja, menor concentração de amarelo, porque ele está em transição. 9, qual é o fundo de clareamento da cor 9? É amarelo, tá? Só que entendam o seguinte, quando eu falo de fundo de clareamento amarelo, entendam que o fundo de clareamento amarelo perfeito, eu não posso enxergar absolutamente nada de laranja, porque se tiver alguma coisa de laranja, ele não é 9 ainda, ele ainda está na casa do 8. E quando eu falo de fundo de clareamento 10, nós estamos falando de amarelo claro. O que é esse amarelo claro? A gente, muitas vezes, eu gosto de criar uma relação um pouco mais extrema, principalmente com o fundo de clareamento 10, porque eu sempre digo que o fundo de clareamento 10 ele é praticamente ausente de pigmento, ele é quase branco, né? Então, o fundo de clareamento 10 é aquele amarelo claro, mas é quase branco, porque ele está praticamente ausente de pigmento. Até onde eu conheço, esse aqui é a última escala de fundo de clareamento de resultado de descoloração ou de limpeza de cor. Então vamos lá, eu quero fazer misturas de cor em altura de tom 8. O que eu posso fazer? Né? Então eu sempre falo assim, atingiu o fundo de clareamento 8, está no fundo de clareamento 8 perfeito? Estou. O que eu desejo? Eu desejo fazer um tom caramelo, tá? Tom caramelo, ele pode ser feito com 8.3 mais 8.2. Porém, lembra que eu falei para vocês que o violeta, que é o ponto 2, neutraliza o ponto 3? Então eu preciso entender qual é a cor que eu quero que se sobressaia mais. Eu quero um tom caramelo onde ele pareça mais dourado, ou ele pareça mais neutro, ou ele pareça mais com reflexo violeta. E aí entram as proporções. Se eu colocar em partes iguais 8.3 e 8.2, ele vai ficar um tom que muitas pessoas conhecem como marrom glacê, outros chamam de bege, outros chamam de caramelo. Por quê? Porque é aquele tom que ele é como se fosse um marrom perfeitamente equilibrado. Mas eu queria, Vitor, que esse tom ele ficasse um pouquinho mais luminoso. O que é que deixa a cor mais luminosa? Não é o dourado? Então eu preciso colocar mais dourado e menos violeta. Então eu vou conseguir esse efeito de caramelo com um pouco mais de luminosidade. Uma outra mistura possível aqui, eu posso fazer 8.3 mais 8.1. O que vai acontecer quando eu fizer essa mistura? A gente atinge aquilo que nós chamamos de bege, porque é a mistura do dourado com o cinza. E aí começa a entrar a questão de personalização de cor. O que eu quero? Eu quero um bege mais luminoso ou eu quero um bege mais profundo? Se eu quero mais luminoso, mais 8.3. Se eu quero mais profundo, mais 8.1. Se eu quero equilibrado, partes iguais das duas misturas, tá? E agora eu vou falar de uma cor que eu gosto muito, que eu faço e que eu sou entre os tons de bege, né, que o pessoal fala, é uma cor que eu gosto muito de fazer, que foi uma cor nova que nós lançamos, que é o 8.37, tá? E esse 8.37 ele pode ganhar o elemento que eu desejar, porque eu tenho um dourado que é marrom suave, né? Então ele é dourado marrom, e eu posso adicionar o elemento que eu quiser. Esse elemento ele pode vir com dourado, ele pode vir com cinza, ele pode vir com violeta, tá? Ele pode vir com cobre. Tudo vai depender do direcionamento que eu quero. Se eu colocar dourado, ele vai ficar um 837 mais luminoso. Se eu colocar um cobre, ele vai ficar um 837 mais acobreado, que aí ele vai começar a ir naquela direção de alguns tons canela, mas é um canela um pouco mais suave. Por quê? Porque eu tenho 8.37. Imagine que todas essas 4 referências que eu estou fazendo, eles viriam misturados com o 8. Por quê? Porque eu estou com o cabelo em altura de tom 8, certo? Então essa é a ideia dentro do 8, criação de cores para se fazer. E depois tem uma outra que o pessoal usa bastante, que é o 8.43 mais 8.1.
3. Aqui entra dentro daquele tom acobreado, só que um acobreado mais luminoso, porque eu tenho cobre e dourado no 8.43 adicionado a 8.3 que aumenta um pouco mais a luminosidade. Então ele não vai ficar um cobre tão intenso, ele vai ficar um cobre levemente mais diluído. Beleza? Então essa é uma informação. Depois do 8 eu pulo para o fundo de clareamento 9. No fundo de clareamento 9, a gente já tem algumas cores prontas dentro da cartela que são ótimas de se trabalhar. Então, por exemplo, eu quero um tom mais frio. Eu tenho a opção de 9.12 ou eu tenho a opção de 9.1. Funciona perfeitamente. Aqui são opções, então não é a mistura, é ou 9.12 ou 9.1. E tem uma outra que eu gosto também, que é o 9.13, tá? E mais recentemente a gente entrou com uma mistura de 907. Então olha quantas opções eu tenho de misturas prontas em altura de tom 9. Ah, Vitor, mas eu posso personalizar? Claro que você pode. Eu gosto de fazer 9.07, tá? Com 9.3 e dá um resultado super legal. Fica bonito o cabelo, ele fica suave, né? E entra dentro da tendência dos cabelos mais dourados. Ah, Vitor, eu não gostaria desse tom mais dourado, eu gostaria de um tom mais frio. 9.1 é frio e está pronto. 9.12 é frio e está pronto. Ah, eu gostaria de algo mais neutro. 9.13 é mais neutro e está pronto. Posso criar cor? Posso, eu tenho 9.2 mais 9.3, que fala da mesma ideia que a gente utilizou em altura de tom 8. Também dá um resultado incrível. Pode falar. Beleza, eu vou entrar nisso aí já já. Então, o que eu vou fazer? Vou finalizar aqui essa parte de mistura de cores, tá? De criação de cores, e a gente começa a bater papo e esclarecer dúvida. Porque aí eu vou falar sobre OX, sobre tempo de pausa, vou falar sobre diluição, né? Porque aqui a gente está dando só exemplos de formas de trabalhar. Só um minutinho, eu já vou virar a câmera. Vamos lá, voltei. Agora estou de frente para vocês, né? A gente tem que fazer essa alteração de câmera porque se eu colocar a câmera no modo selfie, as imagens aparecem ao contrário. Então eu fiquei de frente para vocês e coloquei o flip chart na câmera traseira do telefone. Então vamos lá. Uma das primeiras perguntas que surgiram, né? Que o pessoal da Olenka já me passou aqui através do fone, foi a questão relacionada ao OX. Vitor, qual é o OX que eu vou utilizar? Né? Eu acredito que nem dá para dizer que é uma dúvida de uma única pessoa. Eu tenho certeza que a grande maioria deve ter perguntado sobre isso, deve ter se perguntado qual era o OX que iria ser utilizado. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Dentro desse universo de misturas que a gente fez, a gente parte do seguinte princípio. Eu tenho que estar no fundo de clareamento da cor desejada. Certo? Então, se eu não tiver com o fundo de clareamento da cor desejada, não vai funcionar. Então, por exemplo, eu dei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misturas em altura de tom 8. Né? Por quê? Porque morena iluminada ela é bastante requisitada, bastante pedido. Né? E eu vejo muitas vezes as pessoas trabalham com um único tom de morena iluminada. A gente tem outras possibilidades. E o que eu dei para vocês foi só em altura de tom 8. Eu ainda posso trabalhar alguma morena iluminada com altura de tom 7. Mas aí a gente conversa mais para frente. Qual é o AX que eu vou utilizar? Se eu atingir o fundo de clareamento do 8, né, que era o exemplo que nós estávamos utilizando, e eu desejo criar um direcionamento de cor, o AX que eu vou utilizar vai ser o AX de 6 volumes, certo? Como eu vou utilizar esse OX, né, nessa mistura de cor? Eu vou fazer a mistura da cor do jeito que eu quiser, a personalização do jeito que eu quiser, mais de uma cor mais luminosa, mais de uma cor mais profunda, partes iguais para gerar um efeito neutro, enfim, de acordo com aquilo que eu desejar. E eu vou fazer uma diluição 1/2, tá? O que é a diluição 1/2? Primeiro é transformar a coloração em ação tonalizante, certo? Então eu estaria fazendo a mistura em partes 1/2 para transformar a coloração em agente tonalizante. Então 60 gramas de massa de coloração, 120 ml de oxidante de 20 volumes. Então essa seria a diluição. Vitor, qual é o tempo de pausa? O tempo de pausa é de 15 a 20 minutos, ok?
o que eu preciso entender quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho? Primeiro, o oxidante de 6 volumes é aquele que vai me permitir fazer a revelação de cor, preservando ao máximo a cor natural do cabelo da minha cliente. Então, quando eu trabalho com a coloração em função tonalizante na diluição 1/2 e OX de 20 volumes, ela está trabalhando como tonalizante e ao mesmo tempo está protegendo o cabelo de coloração, de clareamento, perdão. Porque eu preciso entender que quanto maior a volumagem do OX, maior vai ser o risco de clareamento, né? Que nem na minha live anterior eu expliquei a diferença entre o OX de 20, de 30, de 40 e de 35 na coloração. Então, nesse caso, a gente está falando de direcionamento de cor. O direcionamento de cor, ele vem na diluição 1/2 e tempo de pausa de 15 a 20 minutos, tá? Quimicamente falando, o que a gente tem de informação? Que o oxidante de 6 volumes, ele é o oxidante ideal para tonalização, porque assim, toda vez que você mistura o oxidante com uma coloração, ele consome 6 volumes, né? Uma volumagem de 6 volumes para poder revelar os pigmentos. Se eu misturar a coloração com oxidante de 6 volumes, significa que eu vou consumir todos os 6 volumes do oxidante para revelar o pigmento e não sobra nada para alterar a cor natural. Se eu trabalho com oxidante de 8 volumes, de 10 volumes, né, de 13 volumes, como a gente sabe que tem no mercado, existe um risco de sobrar volumagem de oxidante e gerar uma alteração de cor natural. Tudo bem? Então, basicamente, é isso, tá? Tem alguém fazendo uma pergunta já emendando no que a gente está falando, que é a Dina Oliveira perguntando o seguinte: é errado usar coloração para tonalizar? Dina, é assim, ó. Só é errado você utilizar a coloração para tonalizar se a sua coloração não tiver condições de trabalhar como tonalizante, tá? Porque se você tem uma coloração que ela não obedece uma função tonalizante, você vai colocar a coloração com o oxidante de baixa volumagem, ele não vai te entregar revelação de cores, tá? Então você precisa saber se a tua coloração te dá um bom resultado, tanto de revelação de cores, como de durabilidade de cor, porque às vezes ela até revela a cor, mas ela não dura, porque ela não tem essa função tonalizante, né? Em um tempo menor do que o recomendado pelo fabricante, ela interrompe o ciclo de revelação de pigmentos e não gera uma boa fixação. Pode revelar a cor, mas pode não durar. Beleza? Tem pergunta aí pra gente, Ricardinho? Vamos lá. Josilene pergunta: como é que eu alcanço um pérola? Então, de novo, né? Aquele lance que eu falei. Isso aí ele volta, faz a gente pensar muito sobre a questão relacionada a diagnóstico. Eu quero um pérola. Em que altura de tom eu desejo um pérola? Eu tenho condição de fazer pérola em altura de tom 9 e pérola em altura de tom 10. Então, primeiro passo, eu preciso decidir qual é a altura de tom que eu desejo esse pérola. Pode ser em altura de tom 9, eu tenho que clarear o cabelo até um fundo de clareamento amarelo. Pode ser em altura de tom 10, eu vou clarear o cabelo até um fundo de clareamento amarelo claro, que é o fundo de clareamento 10. Terminei de fazer esse fundo de clareamento 9 ou 10, aí eu vou para a tonalização. Na tonalização eu vou utilizar a coloração escolhida. No nosso caso, os nossos pérolas são 9.12 e 10.12, então de acordo com o que você deseja utilizar. E aí eu vou fazer a diluição 1/2. A diluição 1/2 é uma parte de coloração, 2 partes de oxidante de 6 volumes. Exemplo, se eu utilizar 30 gramas de coloração, eu vou utilizar 60 ml de oxidante de 6 volumes. Importante, tá? Isso é uma recomendação que a gente tem dado muito nas nossas viagens pelo país. Gente, colorista precisa ter um controle muito bom daquilo que usa. E uma das melhores formas da gente ter um excelente controle daquilo que a gente usa é nós utilizarmos balança, tá? Então o oxidante da MUP, a gente conseguiu ajustar a densidade do oxidante para que ele tenha a equivalência 1/1, certo? Então o ml ele tem praticamente a mesma característica da grama, então dá para você pesar a coloração na balança e dá para você pesar o oxidante. Então diluição 1/2, 60 gramas de massa, 120 de OX. Se for 30 gramas de massa, 60 de OX. Se for 20 de massa, 40 de OX. Beleza? Vamos lá.
Então, a proporção, né, que se pergunta é a seguinte: qual é a proporção da coloração Up Color? Então, a coloração Up Color, né, ela foi desenvolvida e ajustada para uma diluição 1:1,5, certo? Então, isso foi um ajuste que nós fizemos até para melhorar a distribuição da massa. Quando você mistura a coloração em 1:1,5, ela tem uma diluição melhor, né? Ela fica melhor para manusear, e ela também traz uma outra vantagem: aumenta a rentabilidade em relação às outras cores em até 50%, certo? Então a nossa coloração, a diluição convencional dela é 1:1,5. Exemplo: 60 gramas de massa, 90 ml de OX, 30 gramas de massa, 45 ml de OX. Então essa é a nossa diluição padrão. Nossa coloração tem duplo serviço, então eu posso utilizá-la como coloração e posso utilizá-la como tonalizante. A diferença é que coloração eu vou utilizar OX de 20, de 30 ou de 40 volumes, dependendo do serviço a ser executado, e para fazer em função tonalizante eu vou sempre utilizar 6 volumes na diluição 1:2. 60 gramas de massa, 120 ml de OX de 20. E a outra diferença é o tempo de pausa. Na coloração convencional, ele pode ir de 35 até 45 minutos, porque quando a gente vai fazer cobertura de brancos, a gente aumenta esse tempo de pausa em alguns minutos. E na tonalização, o tempo de pausa vai de 15 até 20 minutos. Beleza? A pergunta é a seguinte: posso fazer personalização de cores utilizando colorações de altura de tom diferente? Sim, você pode fazer a personalização de cor utilizando alturas de tom diferente. Exemplo, nós falamos aqui, né, das misturas em altura de tom 8. Eu poderia fazer tanto uma mistura de 8 com 9, que aí é o que a gente costuma dizer dentro da colorimetria, que eu estou subindo meio tom, né? Ou eu posso fazer a mistura de 8 com 7, então seria a mesma coisa dizer que eu estou baixando meio tom. O que isso traz na real, né? Na hora que eu coloco no cabelo o resultado de cor visualizado. Digamos que eu fizesse assim, ó, 8.3 é a altura de tom que eu estou, com 9.1. O que vai acontecer? O 9.1 ele vai diluir um pouco mais a coloração, ela vai parecer um pouquinho mais clara do que um 8 perfeito. Se eu pegar esse mesmo 8.3 e colocar 7.1, ele vai parecer levemente mais escuro do que o 8. Depende do que você deseja. Às vezes a gente quer aumentar a profundidade da cor, a gente faz uma mistura da cor desejada com uma cor um tom mais escura, né? Se você faz essa mistura, você consegue ou deixar ela levemente mais profunda, parecendo um pouquinho mais escura, ou levemente mais clara, parecendo um pouquinho mais luminosa. Mas pode fazer sim. Eu só não recomendo fazer essa mistura com uma diferença maior do que um tom, tá? Então sempre uma para cima e uma para baixo é o que funciona melhor. Porque existe uma coisa que eu sempre falo, que a cor escura tende a contaminar mais, tá? Então se você colocar uma cor muito escura, vai ter que descolorir novamente. O Elvis está perguntando o seguinte: ele diz que tem oxidante de 8 volumes, né? E ele está perguntando se ele pode tonalizar utilizando 8 volumes. Elvis, é assim, ó. Não é que você não pode, é aquilo que eu falei do consumo de água oxigenada para poder entregar o resultado de cor sem comprometer a cor natural. Se você trabalha com oxidante de 8 volumes pode sobrar peróxido de hidrogênio que pode alterar a cor natural, tá? Agora, existem algumas práticas que as pessoas falam assim: posso colocar creme? Posso colocar água? Entendam o seguinte, toda mistura que você faz fora do que é recomendado pelo fabricante, não é que você não obtém resultado, tá? Seria leviano da minha parte dizer que não tem resultado por conta disso. Mas a grande realidade é que você perde a referência do que pode dar certo ou não, tá? Então se você misturar creme, você está comprometendo a ação oxidante, você está comprometendo a ação do revelação de pigmentos, da oxidação, então você compromete tudo. Pode ser que você faça uma vez, dê certo, 2, 3, 4 deu certo, aí na sexta deu errado.
E aí você pode comprometer o teu trabalho, porque a gente sempre fala da questão de reputação. Você faz 1000 cabelos certos, fez um que deu errado, o cliente vai dizer que você é ruim, né? Ela vai falar mal do seu trabalho. Então eu sempre recomendo que o ideal é você fazer como recomenda o fabricante. No caso da MUP, a ação tonalizante ela tem que ser feita com oxidante de 6 volumes, tá? Isso, então vamos lá. Como é que faz para achar o Lenka, né? O pessoal está perguntando. Então tá aqui, ó, fixado aqui embaixo, encontreolenka.com, tá bom? Então no encontreolenka.com você vai entrar no site por geolocalização, né? Você liberando o acesso à sua localização do celular ou você digitando o seu CEP, a gente consegue o site consegue encontrar o distribuidor mais próximo de você. E aí esse distribuidor mais próximo de você vai conseguir estar te atendendo se você é cabeleireiro. Vitor, entrei lá no encontreolenka.com e não consegui encontrar o distribuidor mais próximo. Existe outro meio? Sim. Entra no Instagram da Olenka, né, @Olenka Cosméticos, e lá no link de bio, né, na descrição da página da Olenka no Instagram tem também o telefone do nosso escritório. Então você pode estar entrando em contato, né, com o nosso escritório central e eles vão encontrar um meio de encontrar o distribuidor mais próximo de vocês. Edilane tá aqui com a gente, Vitor, profissional top, beijão Edilane lá de Belo Horizonte. Ludantas estava por aqui também, né? Beijão para Ludantas. Legal ver a galera das equipes locais e a Ludantas, que é a nossa técnica master, que também atende nosso saque, que está aqui com a gente, né? Grande beijo para vocês. Vamos lá. Em fundo de clareamento 9, posso colocar o 1012? Que é a pergunta de quem, Ricardinho? De quem é a pergunta? Você tem aí? Tá bom. Então, em fundo de clareamento 9, eu posso colocar o 1012? Vamos lá. Eu estou em um fundo de clareamento 9, né? E eu quero um efeito... Oi? Caroline. Então, vamos lá, Caroline. Você tem um fundo de clareamento 9 e você tem à mão um pérola em altura de tom 10. Eu posso colocar? Sim, você pode colocar. A única coisa que você tem que ter é a consciência, né, de que esse 10.12 sobre um fundo de clareamento 9 pode não te entregar um 10.12 perfeito, tá? Ele nem vai ficar exatamente um 9.12, mas também não vai te entregar um 10.12, mas ele vai na direção do pérola, ok? O que a gente precisa entender que às vezes as pessoas acabam se confundindo na hora do direcionamento de cor. Muitas pessoas utilizam um tonalizante muito mais claro do que a cor de fundo de clareamento que está na mecha, que está no cabelo. O que a gente precisa entender, gente? Quanto mais clara é uma cor em sua altura de tom, menor a concentração de pigmento de reflexo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3. Então a gente falou de 5, 6, 7, 8, 9. 5 alturas de tom douradas. E aí eu sempre gosto de brincar e perguntar assim: esquece a altura de tom. Em qual dessas 5 alturas de tom tem a maior concentração de dourado? No 5, no 6, no 7, no 8 ou no 9? A maior concentração de dourado está no 5. Por quê? Além de ser uma cor com uma altura de tom mais escura, ela precisa de uma concentração maior de dourado para entregar a cor. Então, se eu tenho um cabelo em altura de tom 9 e eu utilizo um tonalizante em altura de tom 10, ele não vai me entregar perfeitamente um 9, porque eu estou utilizando uma concentração de pigmentos menor do que o cabelo está me pedindo. Ele me entrega a cor? Ele consegue entregar a cor, mas ele não consegue entregar a cor perfeitamente do jeito que eu gostaria. Beleza? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Cabelo com 6.3, tá? Como é que eu faço para não ficar alaranjado? Então vamos partir do seguinte princípio. Aqui a gente está falando sobre a questão relacionada a pigmento contribuinte. Então, se eu tenho um cabelo 6.3 ele está ficando alaranjado, significa que o pigmento contribuinte está interferindo, certo? Na cor que eu quero de resultado. Então eu preciso pensar não só
na cor desejada, como eu preciso pensar também em suavizar aquele pigmento contribuinte que está me apresentando. Se ele está em altura de tom 6 e ele está só gerando um leve alaranjado, você pode tanto adicionar um pouco de cinza, né? Então eu diria aí algo em torno de 1/4 de cinza ou 1/5 de cinza, aproximadamente na mistura, ele já vai te gerar uma neutralização, ou você pode estar utilizando o mix para poder auxiliar, ele também vai funcionar de uma forma bem interessante, tá bom? Vamos embora. Ju Cris, né? Acabei de ver essa pergunta. Ju, é assim, ó, o que a gente precisa entender? Toda marca, quando ela lança um produto no mercado, ela desenvolve e testa esse produto com uma característica específica, tá? O que essa característica específica está trazendo para a gente? A ideia de como ele espera que seja a melhor performance desse produto. Então, por que eu estou querendo te dizer isso? A gente não tem azul. Nós, né, da MUP, não temos azul dentro da nossa série de cores. Primeiro, porque nós não desejávamos criar trabalho com cores fantasia. Nós queríamos adicionar o mix como personalizadores. Então a gente ainda não entramos nesse trabalho de cores fantasia, que é um mercado à parte. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de cabelo roxo, de cabelo verde, de cabelo rosa, enfim, né? Várias cores. A gente não tem. Então o que você precisa entender? Que se você deseja um cabelo azul, você precisa ver com a marca que está te oferecendo esse tonalizante ou essa coloração, enfim, azul, e qual é a regra que ele coloca, tá? De modo geral, né, tentando explicar para você entender, quando você quer gerar uma cor fantasia, o ideal, o cenário ideal é você ter um fundo de clareamento que não gere interferência com a cor escolhida, tá? Então vamos lá, você está falando de um fundo 8, certo? E que você quer fazer uma cor azul. Qual é o fundo de clareamento da cor 8? Ele não tem laranja e tem amarelo? Se você tem um cabelo que ele tem fundo laranja e amarelo, né, o fundo de clareamento dele é laranja e amarelo, e você quer direcionar ele para o azul, o que vai acontecer quando você colocar o azul sobre esse cabelo? O azul, mesmo que você não queira, ele vai interagir com o laranja, né? Então, quando o azul começar a interagir com o laranja, ele vai perder poder de entregar a sua cor perfeita. Então pode ser que ele não te entregue um azul perfeito porque você não tem um fundo adequado. Qual seria o fundo ideal, na minha opinião de colorista, minha humilde opinião de colorista, de quem está aprendendo dia a dia? Que você precisa ter um fundo de clareamento mais neutro possível para que esse azul te dê um resultado perfeito. No caso, você deveria ter um fundo de clareamento ou 9 ou 10, porque aí ele seria mais neutro possível dentro do azul, tá? Para ele poder te dar um azul perfeito. Com laranja ainda, dificilmente você vai conseguir um efeito perfeito, tá? Essa é a minha visão. Agora depende da marca que você escolhe, né? Com que marca você vai trabalhar para poder fazer essa cor, tá bom? Vamos lá, então o pessoal está perguntando sobre a live, né, se ela fica salva. Sim, a gente deixa a live salva, tá? Então quando eu encerro a live, a gente salva essa live, ela fica nos stories da Olenka por 24 horas. Depois de 24 horas, a gente usa um programa para baixar esse vídeo e colocar ele no canal do YouTube. Então vai ficar por 24 horas no Instagram da Olenka, lá nos stories. Você vai clicar nos stories e vai colocar ver ao vivo. Então vai aparecer essa live ao vivo. E depois a gente baixa essa live e coloca lá no canal da Olenka no YouTube. Então você entra lá no YouTube, procura lá Olenka Cosméticos, você vai entrar no canal da Olenka e lá tem todas as lives salvas, né? Ou pelo menos a grande maioria delas, porque infelizmente é um programa que baixa o vídeo do Instagram. Então às vezes a hora que a gente passa o programa para baixar, a gente não consegue baixar todos os vídeos que a gente tem. Então pode ser que um ou outro vídeo de todas as lives que a gente fez, ele não esteja lá porque a gente não conseguiu baixar. Mas eu garanto para vocês que a grande maioria, todas estão lá. Beleza? Duas colocações aqui, Ricardinho. Eutício Showa tá perguntando assim: coloração 9 cobre cabelos brancos, né? Cobre bem brancos? Então vamos lá. Uma coloração 9, ela pode cobrir cabelos brancos sim, né? No caso da MUP, a gente já fez diversos testes
que conseguiu entregar uma cobertura de brancos boa, muito legal, muito boa mesmo. Só que o que depende? Depende do perfil do cabelo. Se for um cabelo mais fino, né, um cabelo de médio para fino, ele dá uma cobertura legal. Mas se for um cabelo mais grosso, ele pode dar uma sensação de transparência, mas é porque o cabelo branco ele tende a ser um pouco impermeável. Então às vezes é um pouquinho difícil de fazer, né, essa cobertura perfeita, porque o cabelo branco é impermeável. Tá bom? Depois aqui embaixo, só para eu matar aqui, porque a gente já está falando de 9, Teles está perguntando, se o fundo de clareamento for 9 e eu tonalizar com 989, vai ficar um pérola? Tá? Para nós o 989 não o pérola não é 989, é 9.12, mas é equivalente à referência de mercado. Na tonalização você consegue um pérola perfeito sim, tá bom? Pelo menos com o up a gente consegue perfeitamente. Vamos lá, Ricardinho. Nossa, vamos lá. Eu tenho um cabelo que está um palmo de branco, as pontas 8 e 7. E qual é o desejo? Clarear o cabelo. Então vamos lá. Imaginem só, olha que diagnóstico facinho, né? Um palmo de cabelo branco e pontas 8 e 7. E o desejo é fazer um clareamento, é fazer mechas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é a questão relacionada à concentração, tá? Então é saber se a concentração de brancos permite que você faça um bom trabalho de luzes de forma que disfarce. Porque olha, é assim, às vezes você pega um cabelo branco para fazer luzes, né, para fazer mechas nele, e ele não te apresenta resultado algum. Por quê? Porque o cabelo já é branco, você está fazendo mechas e ele não apresenta resultado nenhum, né? Parece que ele ficou igual, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Dependendo da concentração de cabelos brancos, o ideal seria fazer uma cor no fundo e depois fazer as mechas. Só que nesse caso, né, você tem um cabelo que ele está manchado no comprimento e pontas, né? Ele está em altura de tom 7 e 8. Então, a melhor coisa que você tem que fazer, seja com coloração ou não, é fazer um trabalho de mechas que você consiga uniformizar as cores. A mesma cor da raiz e do comprimento e pontas, né? Eu acredito que esse cabelo deve estar 7 no meio e 8 na pontas. Se você deseja um cabelo que ele fique em altura de tom 8, você vai ter que clarear da raiz até as pontas para ele atingir um fundo de clareamento 8. Se você deseja que ele fique um pouco mais claro, você vai ter que descolorir da raiz às pontas para ele chegar em um fundo de clareamento 9 ou 10. Tudo depende do direcionamento. Mas dependendo da concentração de cabelo, o conselho que eu te dou é que você faça um fundo de cor primeiro e depois você faça as mechas para que as mechas apareçam. Porque em cabelos brancos não funcionam muito. Que nem eu falei já na semana passada, em algumas cidades estão liberados alguns atendimentos. E eu atendi uma cliente, né? E eu fiz um trabalho de mechas nela. Ela tem já um pouco de branco, já tem uma quantidade razoável de brancos, mas essa cliente ela tem cabelos grisalhos, então ela não tem grandes concentrações de mechas brancas. Ela tem brancos espalhados pela cabeça toda. E eu fiz um trabalho de mechas na cabeça dessa cliente, onde a gente conseguiu um efeito de cabelo bem claro, que ainda consegue gerar um disfarce dos brancos dela. Ela ficou satisfeitíssima com o resultado. Foi a primeira vez que eu atendi essa cliente. Ela achou o máximo o resultado, mas precisa ver se todas as clientes irão topar com esse resultado. Então precisa entender direitinho a concentração, a quantidade de distribuição de brancos e se vai ser satisfatório para ela só um trabalho de mechas. Eu sei que se você tem natural e duas alturas de tom em comprimento e pontas, não tem outro caminho. Tem que uniformizar o fundo de clareamento em uma cor só. Tá bom? Vambora. Tá. Vamos lá. Tonalizei um cabelo com 9.89 e ele ficou levemente rosa. Existe uma regra sobre o pérola que a gente diz o seguinte: tomem muito cuidado com o fundo de clareamento quando vocês forem trabalhar com pérola, tá? E depende também do pérola, tá? É uma outra coisa bastante importante.
O nosso 9.12, que é o nosso pérola, ele está muito bem equilibrado, tanto em altura de tom 9 quanto em altura de tom 10. Porém, tem muito pérola no mercado. Eu não estou dizendo que essas são colorações ruins, tá? O que eu estou dizendo é que eles têm características. Às vezes você tem um pérola que ele tem uma característica que ele tem uma grande carga de violeta, tá? Quando você coloca essa grande carga de violeta, né, em um cabelo muito branquinho, em um tempo de pausa maior, ele pode começar a querer revelar o violeta. E o violeta em alturas de tom muito clara, ele fica parecendo meio rosé. Tá? Tem uma regra que a gente usa dentro da colorimetria quando a gente vai trabalhar com o pérola, que ele diz o seguinte, ó: quanto mais dourado, quanto mais amarelo o cabelo tiver, mais pérola ele fica. Quanto mais branco o cabelo tiver, mais irisado ele fica. Quem é o irisado? O irisado é um violeta, que é uma variação, né, de violeta. Ele é um violeta um pouco mais claro, porque ele está em uma curva variável. O que acontece com esse irisado? Se o cabelo estiver muito branco e você coloca um pérola, a tendência é ele começar a revelar aquele efeito mais irisado. Visualmente, ele vai parecer que ele está rosa. Tá? Então provavelmente foi isso que aconteceu. Eu não sei qual é a marca de coloração que você usa, né? Que tipo de coloração você usa e se ela funciona bem em função tonalizante, porque pode ser que ela não tenha uma função tonalizante, ou pode ser que você tenha passado do fundo de clareamento 9, algumas partes do cabelo ele já estava branquinho, né? Aquele fundo de clareamento 10, e isso fez com que o contato com o 989, aí entra aquela questão que eu falei de quantidade de reflexo. O cabelo está em altura de tom 10, você coloca um 989 em altura de tom 9, ou seja, mais concentração de pérola do que a altura de tom se apresenta. Qual vai ser o resultado? Muita concentração, ele vai direcionar a cor que tem maior concentração. Então ele foi para um efeito irisado que ele vai te dar um resultado meio rosa, tá bom? Ricardinho, ó, tem uma moça aqui, peraí, Ana Carolina, 26. Grávida pode fazer morena acobreada? Ana Carolina, é o seguinte... o que o médico da sua cliente diz sobre isso, ou não sei se você não é cabeleireira e a cliente final está assistindo a nossa live, o que o seu médico diz? Porque o que a gente precisa entender? Eu só posso fazer qualquer serviço químico no cabelo da minha cliente se o médico dela tiver consciência que ela está fazendo um serviço químico, seja coloração, seja mecha ou o que quer que seja, ele tenha consciência de que ela vai fazer, que ele saiba qual é a marca de produtos que vai utilizar, de preferência que ele tenha em mãos esse produto e que ele autorize por escrito. Se não tiver esses elementos, não pode, tá? Então isso é uma questão muito importante, porque normalmente as mulheres grávidas têm uma maior sensibilidade, às vezes fica sensível a cheiro, às vezes fica com a pele mais sensível, pode gerar uma hiperalergia por uma coisa que ela sempre utilizou antes. Então tem que tomar muito cuidado. Mulher grávida precisa que o médico esteja ciente e com a emissão de um atestado falando que pode utilizar determinado produto, tá bom? Toma bastante cuidado. Sim, se eu fizer desculpa, respondi a pergunta, mas não falei da pergunta. Se eu tiver um fundo de clareamento 9 e tonalizar com 9.89, ele fica pérola? Se a sua coloração tiver característica tonalizante, sim, tá? Porque você vai utilizar ela em função tonalizante. Mas foi o que eu falei agora há pouco, tome bastante cuidado com o fundo de clareamento. Se tiver passado do fundo de clareamento 10, pode ser que ele fique meio rosé. Mas se tiver um fundo de clareamento perfeito, ele te entrega um resultado perfeito. Peraí, Almeida Laís, acho que é isso, Almeida Laís. Usar 7 com 7.13 fica bom? Eu adoro essa mistura, 7 com 7.13 fica incrível, tá? Tanto para fazer cor como para fazer tonalização, funciona nas duas formas. Pode falar. 8 com 9, eu posso fazer a mistura de 8 com 9, que mistura daria? Aquilo que eu falei agora há pouco, quando você faz uma mistura de uma cor mais clara com uma cor um pouco mais escura, o que vai acontecer é gerar um aumento de clareamento ou um aumento de profundidade, depende do que você quer, né? Você está fazendo um trabalho, se for tonalização.
Se for clareamento, ele vai fazer a mesma coisa. Digamos que você está colocando uma coloração 8 com 9 em um cabelo que você vai clarear. A tendência é o 9 potencializar o clareamento, ou seja, deixar o cabelo levemente mais claro do que o 8. Você pode sim. Agora só toma cuidado. Se for cobertura de branco, se for um cabelo muito grosso, pode ser que ele não te dê um resultado perfeito. Tá bom? Posso misturar 1211 com 1289? Vamos lá, gente. Eu falei isso na semana passada bastante. O que é uma coloração com numeração acima de 10? Coloração com numeração acima de 10 nada mais é do que um super clareador. Se você estiver trabalhando com o objetivo de super clareador, você pode fazer a mistura do jeito que você quiser. Se você estivesse fazendo uma mistura para tonalização, tome cuidado que pode ser que não dê o resultado exatamente do jeito que você deseja, tá? Super clareador não é uma coloração desenvolvida para fazer tonalização. Não quer dizer que não sirva, mas não é específica para isso. Beleza? Vamos para a próxima? Já vai dar o tempo já? Então beleza. Galera que tá por aqui, né? Vou pedir para vocês ficarem com a gente. A gente está encerrando a nossa primeira hora de Instagram, então eu preciso encerrar o vídeo para começar um próximo vídeo, senão o vídeo cai. Então eu vou deixar beijo para quem estava aqui com a gente, deixar aqui o encontreolenca.com, ó, tá fixado aqui na barra, que é a nossa ferramenta para encontrar o Lenca. Então para você que é cabeleireiro, para você que não é cabeleireiro, mas tá procurando o Lenca, então use essa ferramenta aqui, encontreolenca.com, que através dessa ferramenta você vai encontrar, e segue lá no Instagram, vitorpinho.oficial. Não vai embora, eu vou encerrar essa live e vou abrir uma segunda live para a gente dar sequência na nossa linha de raciocínio. Vou falar um pouco mais sobre mistura de cores e vou falar um pouco mais sobre mistura de cores e vou responder mais perguntas. E lembrando que eu preciso encerrar antes de 1 hora para que eu consiga salvar essa live. Ela vai ficar salva nos stories da Olenca por 24 horas. Depois a gente vai baixar ela e colocar no nosso canal no YouTube. Então não vai embora, tá? Eu vou desligar, sair rapidinho e já volto pra gente dar sequência na nossa segunda hora de live. Beijão pra todo mundo. Voltamos já. Não sai daí, hein?